Bom dia, meus prezados amigos. Que bom revê-los novamente. Sempre agradecendo a Deus, rogando a Ele, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, né? Isso já virou o nosso mantra. E nos envolva em sua paz, em sua harmonia, dando-nos uma sensatez, um discernimento, uma compreensão melhor da vida, para que possamos seguir juntos, né? Nessa nossa luta evolutiva. Hoje, para dar continuidade aos nossos estudos, né, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos fazer a reflexão à luz do Cristo, do Evangelho, e sobre a orientação reflexiva de Emmanuel, tendo como parâmetro sempre o Evangelho do Cristo, a codificação espírita e as obras subsidiárias, que nós sempre citamos, e também com recursos de grandes teólogos, pensadores, filósofos e aqueles que podem nos dar um aporte necessário para que a gente possa fazer uma reflexão razoável. Hoje, então, nós vamos fazer, a lição hoje é a número 41. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. O contexto dela todo é do versículo 23 a 40. E aqui hoje nós vamos comentar o que Emmanuel vai dar o título na lição de regra áurea. A regra áurea. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Nesse contexto, meu amigo, após Jesus, num debate com os fariseus, na temática da ressurreição, com os saduceus, me perdoe, que eles não acreditavam na ressurreição, e eles não se davam bem com a classe farisaica, eles não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte, eram materialistas, né? E com toda a classe sacerdotal, eles não se entendiam muito bem. Então, quando eles questionaram Jesus sobre a ressurreição, a resposta de Jesus, ela foi dada, né, justamente porque eles se uniram, os adversários se uniram, após Jesus silenciá-los pela via do argumento. Então, né, essa resposta que Jesus vai dar quando ele é perguntado qual é o maior mandamento, não é? Ela é dada a um escriba, ou seja, um doutor da lei, aquele que interpretou a lei. E haviam vários, né, que faziam isso. Qual era o objetivo deles? Já que Jesus silenciou os saduceus, eles vendo que eles não conseguiam vencer Jesus pela via do argumento, dos preceitos da lei divina, não é? Então eles tentando Jesus, tentando desacreditá-lo. Esse é sempre o nosso propósito. Quando nós não vencemos, quando nós não conseguimos provar as qualidades negativas de uma determinada pessoa, porque ela não corresponde a isso, não é? Nós geralmente então partimos para desacreditá-la em alguns aspectos pessoais, não é? Mas Jesus silenciando-os, né? Esses saduceus na questão da ressurreição, o que a gente percebe aqui? O que os adversários são capazes? Às vezes nós somos adversários de alguém, mas quando nós temos alguém que nós rejeitamos mais do que aquele, nós somos capazes de nos unir com aquele que supostamente era o inimigo para derrotar o inimigo maior. Eles também, na ideia e todo aquele contexto, inclusive de testemunhas falsas para condenar Jesus, eles se uniram até a Roma que eles rejeitavam. Ou seja, para que toda a nossa proposta, todo aquele nosso empreendimento para as ações más venha a se realizar. Então nós somos capazes de tudo, porque nós não enxergamos e porque nós não queremos aceitar, nem sequer olhar para nós mesmos, e se esses valores correspondem à lei, aos princípios, a essa regra áurea, né, que nós vamos ver aqui. E Jesus silenciando-os, né, dando a resposta perfeita, né? Eles não tiveram como replicar, mas provavelmente estudiosos, devido à sexta-feira, né, da sua crucifixão, que esse fato acontece numa terça, então a réplica vai vir depois de 3 dias. A réplica vai ser por quê? Pelo argumento da autoridade, não é? A ortodoxia vai vencer e o argumento da violência, da intolerância, do preconceito, do supremacismo vai agir. Então vai acontecer a crucifixão de Jesus, não é? Por quê? Nós temos
No plano universal, nós temos, está lá em Deuteronômio 6,5, amar a Deus sobre todas as coisas e tal. Todo mundo sabe isso. Isso seria no plano universal. Todo o universo, nós vamos ter que um dia aprender a isso. Em todas as moradas, não é? E no plano humano, nós temos esse. No plano, para nós começarmos a aprender. Então nós temos que começar a amar ao próximo na mesma medida que nós devemos nos amar. E esse é o início. Só depois que nós completarmos isso, nós vamos entender que amar a Deus é amar tudo que está no universo, tudo que foi criado pelo Pai. Não é? Olha a dimensão que dá. E nós estamos só começando. Isso aqui é uma escola de aprendizado para isso. Mas quando Emmanuel diz aqui que essa é a regra áurea para nós aqui. Amar ao próximo como a nós mesmos, não é? E o que é uma regra áurea? A regra áurea é aquela que regulamenta e que regula todas as outras. E qual é a regra áurea que está falando aqui? É o amor. Sem ele, não tem como nós iniciarmos qualquer projeto em benefício de alguém, principalmente se esse objeto, esse fim a que nós nos propomos nos unir até com os nossos inimigos, for causar o mal a alguém. Não é? Então o amor não tem como nós nos alicerçarmos no amor para praticar o mal. Porque eles tinham a regra, esses dois preceitos, Jesus diz, né, que literalmente eles sintetizam tudo, a lei e os profetas, não é? Tudo se sintetiza, tudo está sustentado e alicerçado pelo amor. Mas os judeus, né, a lei, o literalismo, por isso que nós falamos, eles tinham, por isso o intérprete, escriba, doutor da lei, eles tinham as suas leis secundárias, promulgadas pelos homens, as suas convenções e os seus artigos criados para dar sustentabilidade às suas ações errôneas. Muitas trouxeram grandes benefícios, não vamos negar isso. Então eles tinham lá o que é chamado as mitzvot, que são 613 preceitos da lei. São 365, devido à correspondência do ano, né, 365 dias, que ações negativas ou que eram proibidas fazer, porque não correspondiam. Era um pecado contra a lei. Não é? Ou seja, era um pecado errar contra a lei. Mas e Deus? Não é? E os 248 mandamentos positivos que você deveria fazer. Mas a grande maioria do povo, 98%, vamos dizer assim, não tinha a mínima noção disso. Eles criavam para si mesmos. Jesus disse que eles não cumpriam, mas colocavam todo esse encargo nas costas das pessoas. Um jugo desigual, como Jesus falou. Né? Então essas leis secundárias, elas são humanas. Os princípios não. Por isso a regra áurea. A regra áurea é o que provém de Deus. Então eu proponho aos amigos, depois lá no final nós vamos entender isso, vamos fazer essa leitura de Emmanuel aqui, fazendo uma pergunta para nós mesmos. Porque aqui Emmanuel vai elencar grandes povos que trouxeram grande contribuição para a humanidade, mas nós temos que ver qual a relação deles com Cristo, com ser crístico. Né? Com toda a dimensão que significa a evolução do Cristo. E é isso que nós temos que entender. Não é? Então, nós podemos, conhecendo o que nós conhecemos do Cristo, do que ele trouxe em seu Evangelho, de tudo que ele falou e exemplificou, nós podemos dimensionar, para termos um parâmetro, né? O amor do Cristo por nós e por todas as criaturas de Deus, e o nosso amor em relação ao próximo. Será que nós amamos na mesma medida, ou estamos próximo do amor do Cristo? A Deus, a Ele e ao seu próximo? Será que nós estamos nessa capacidade? É uma coisa que nós temos que perguntar. Será que esses grandes vultos da humanidade amaram a Deus, amaram o próximo e a si mesmo na mesma medida de Jesus? Será que existe algum ser aqui que já portou na Terra, que conseguiu isso? No exemplo? Nós temos que perguntar, e vamos perguntar aqui durante essa reflexão. Porque uma coisa nós podemos entender. Provérbios, né, axiomas, sentenças, nós temos em todos os povos, e nós vamos ver aqui, repito sempre, não é? Em todas as culturas. Mas veja bem, todos os ensinamentos e os princípios que Jesus trouxe para nós, todos aqueles que ele fez alusão, ele citou várias vezes o Antigo Testamento,
não é? A Torá citou várias vezes, mas todos ele os exemplificou. Então, quando nós falamos aqui de regra áurea, para nós aprofundarmos mais um pouquinho, o que é a regra áurea? É a lei da reciprocidade, meus amigos. Essa é a máxima, ou um princípio, ou o axioma da lei da reciprocidade. E Jesus vai sintetizar isso, e tem muita referência a esse episódio, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Todos nós conhecemos. Façais ao próximo ou ao outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Não é? Essa é o que Emmanuel chama de a síntese das relações humanas. Sintetiza tudo. Se nós amarmos o nosso próximo como nós desejamos que ele nos ame, falando assim, essa lei, a lei da reciprocidade, estará em plena ação circunstancial na humanidade. Não é? E Emmanuel vai mais longe. Ele diz, o amor é o antídoto mais forte. Contra quem? Contra o egoísmo humano, contra o orgulho, contra a vaidade, contra as ideias supremacistas, as ideias de tolir e cercear os direitos do outro, as ideias do outro, não é? Então, começa Emmanuel. Incontestavelmente, muitos séculos antes, né, da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores do Cristo, de sua sabedoria e misericórdia. Olha, de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor. Olha, porque eles receberam uma mensagem. Alguns transmitiram com uma maior veracidade, não é? Sem interpretar por suas teorias ou por seus personalismos, né? Outro menor, não é? E menor, exemplificação de seus expositores, ou seja, aqueles que os inspiraram. Mas aqueles que expuseram a humanidade, nem todos conseguiram fazer isso literalmente como Jesus fez, a vontade de Deus, sem macular aqui a vontade de Deus. Em nenhum momento ele fez por ele, ou disse que foi sua vontade, ou disse que foi uma interpretação dele, uma dedução dele, uma teorização dele. Não, de forma alguma. Agora, grandes homens trouxeram grandes benefícios, mas tiveram algumas correções que eram necessárias na sua forma de ser, ou nos seus personalismos, nos seus individualismos, nos seus nacionalismos, que esqueceram então de se relacionar com os demais, não é? Por que nós podemos entender isso? Quando fala nessa regra áurea, que é o amor ao próximo, por quê? A primeira condição que vem, porque não poderia haver, mas infelizmente continua havendo ainda, né, a diferença de intensidade. Não pode haver de forma alguma, só quando nós chegarmos nesse limite, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos, e não houver nenhuma diferença de intensidade nesse amor, de qualidade nesse amor, quando nós amarmos todos esses, nós podemos montar isso num silogismo que a conclusão é perfeita, não é? Ou seja, os homens limitaram o quê? A fraternidade. Porque eles colocavam isso em si mesmos, né, em suas sabedorias, em suas virtudes, em suas propostas. Os povos e as nações também limitaram isso, estabeleceram fronteiras humanas. Kardec nos diz que haverá um dia em que as fronteiras serão eliminadas. Mas só quando nós não mais fragmentarmos esses dois versículos, que está lá na Bíblia, não é? Deuteronômio 6,5, Levítico 19,18. Que Jesus, então, vai deixar o mandamento dele, quando os apóstolos perguntam lá em João 13,34 e 15,12. Qual é o teu mandamento? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a fraternidade vai ganhar dimensão universal. Porque o que é fraterno? Senão a irmanização uns dos outros, não é? Então, segue o Jesus, o que nós podemos entender isso? Quando fala de sua sabedoria e misericórdia. Cada um teve o seu tom, o seu grau de sabedoria, nós tivemos grandes vultos. Eu não vou citar nenhum para não haver diferenças, ok? Todo mundo sabe os grandes vultos da filosofia, da ciência, da religião, de tudo, não é? A sabedoria e a misericórdia.
mas poucos teve relação no seu grau de evolução e naquilo que ele trouxe para a humanidade em relação à ação da misericórdia, não é? Ou seja, qual é a capacidade, dentro daquele questionamento, de mencionar o amor de Jesus por todos e o nosso? Porque qual é a capacidade deles de enxergar misericórdia, ou seja, enxergar a miserabilidade interior e até mesmo material do próximo, daquele que está distante de nós? Jesus enxergava como um todo. Eles enxergaram e promulgaram e exemplificaram fragmentariamente, de forma particular, personalista, individual e coletivo. Fecharam em si e em suas nações a ideia de supremacismo em todas as colocações, não é? Qual a nossa capacidade, então, de perceber as necessidades alheias? Só quando nós entendermos só a lei do amor, é essa lei da reciprocidade, da partilha. Quando ela substituir a personalidade individualista do homem, né, e das nações, nós vamos entender que qual era o objetivo e o que ela vai alcançar com isso e o que Jesus nos ensinava. Ela vai estabelecer uma fusão entre todos os seres humanos. E aí nós vamos extinguir o quê? As misérias sociais, a miséria material e principalmente a miséria espiritual, que está em cada um de nós, quando nós não temos a capacidade de enxergar as necessidades do outro. Né? E o que nos torna um detalhe que Chico sempre abordou, que agrava a nossa imperfeição de observar, de ter a percepção necessária em relação aos nossos semelhantes? A indiferença. Porque aquele que está distante de mim, que pertence a outra nação, que tem outra religião, que tem outros princípios, outros pensamentos, eu sou indiferente a ele. Não dos pensamentos dele, mas como pessoa e como ser humano. Então a indiferença é que continua nos distanciando uns dos outros, só porque o outro procede ou tem as suas escolhas diferentes de nós, não é? A sua religião, o seu pensamento, o seu entendimento, não é? Agora, quando fala que os seus expositores, maior ou menor, são em ações, não é? Que exemplificam e colocam em prática as suas teorias, não é? Muitas teorias foram importantíssimas. Muitos exemplificaram, construíram grandes projetos na ciência e em todas as áreas. Então, quando isso fica limitado naquele que expõe, naquele que cria, ou seja, é o que nós chamamos daquele, é o ufanismo pessoal, onde eu enfatizo mais a minha personalidade, a minha nação, em detrimento das outras. Tudo está em perfeição em mim. As ideias supremacistas, como nós estamos falando, em todos os ramos do conhecimento. E nós vamos saber que não. Então, Emmanuel vai elencar aqui grandes povos, grandes nações, né, que individual e coletivamente eles trouxeram, né, em todos os segmentos da evolução humana, né, no conhecimento, na ciência, na filosofia, na religião, na espiritualidade, na ética, no direito, na disciplina, né, no comportamento. Mas eles se apagaram durante a história, como Emmanuel vai falar aqui, diante dessas questões, porque eles fragmentaram. Se cada um contribuísse com a sua parte, com aquilo que caracterizou de maneira mais forte e consolidada cada povo, cada nação, um contribuísse com isso e fundisse isso, estabeleceríamos um reino fraterno na terra. Mas cada um ficou com aquilo que entendia, que o tornava maior do que o outro ou maior do que os outros. Então se apagaram na história. Muitos se apagaram. Porque esses imperativos, nós vamos ver aqui, como a regra áurea, eles são essenciais para quê? Para a evolução humana. Então segue Emmanuel, olha, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejaria para si. Não é? Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações é amar os membros, olha, da sociedade como a si mesmo. Mas qual sociedade? A sociedade humana como um todo ou aquela minha, pessoal, a que eu pertenço? E até as nações em si mesmas. De que forma imensa eles se fragmentaram dentro de si mesmos. Jesus falou que uma casa dividida,
a tendência dela é ruir, é desabar, é cair, não é? Porque não teremos um entendimento para caminhar juntos. Se nós não tivermos alicerçado aonde? Na rocha. Qual é a rocha? Os ensinamentos do Evangelho, não é? Então, por quê? Nós temos que entender isso, que não evoluiremos sem esses imperativos, não é? Porque sem a regra, eu gosto muito do que Paulo fala, para nos tornarmos a imagem e semelhança moral do Cristo, sem essa regra, duas coisas vão ficar de fora: a caridade e a humildade. A caridade é o amor em ação, ela é a filha predileta do amor. E a humildade é a capacidade de enxergar em nós que temos que caminhar junto com esses preceitos, com essas regras, reconhecendo as nossas limitações e universalizando aquilo que eu posso dar de contributo para o outro e para a humanidade, não é? Ou seja, o egoísmo e o orgulho vão predominar ainda, porque ele ainda, é só nós percebemos, ele ainda predomina, não é? Em nós, em nossos povos, em nossas religiões, na ciência, na filosofia, em todos os campos da humanidade. O orgulho e o egoísmo ainda está muito forte em nós, alimentando o nosso instinto, alimentando os nossos desejos, a nossa ira, o nosso ódio, a nossa repulsa por aquele que pensa diferente de nós, não é? Então, o que Jesus nos fala aqui? Eu tenho um ensinamento de Bezerra de Menezes que eu gosto demais. Jesus está abordando nessa questão, e Emmanuel está refletindo muito bem, a dificuldade imensa que nós temos, enquanto indivíduos e enquanto coletividades, né? Quando nós entendemos isso de forma separada, fragmentada uns dos outros, de transferir o amor que nós temos por nós, né? Por aqueles, ou pelos nossos afins, que também não é perfeito, não é? Mesmo em família nós escolhemos e somos seletivos, para os outros. Nós temos uma imensa dificuldade, por ele pensar diferente de nós. Essa é a chamada ética da alteridade. Ou seja, a nossa capacidade de ir, entender, compreender o outro, sem exigir dele que seja como nós. Entender o nosso pensamento junto com o dele, não é? Então nós caminhamos, vamos caminhar juntos. Porque Jesus, ele deixou bem claro, com esses seus ensinamentos, e ele estabeleceu um critério de juízo, vamos dizer assim, para todas as nações. Se eles entendessem isso, essas próprias ações iria impulsioná-los o quê? A um compromisso com a vida. Por isso que nós não entendemos isso, porque todos nós somos dotados de vida, e nós somos imortais. Nós vamos caminhar junto aqui e em outras moradas, e se continuarmos assim, não é? Porque no amor, na caridade, em ação, como nós entendemos, fora da caridade não há salvação. Então o amor em ação, não é? Só ele pode nos levar a esse entendimento e a essa compreensão. Ou seja, o amor em ação, nele sim nós encontraremos salvação. Não nas religiões e nos preceitos humanos, não é? Por quê? A grande virtude, como nós abordamos, doutrinavam os hebreus, né? O que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Eles tiveram um grande contributo, a ideia do Deus único, o monoteísmo. Mas o que eles transformaram esse monoteísmo? No monoteísmo, como diz o Haroldo Dutra Dias, intelectualizado, regulamentado e fragmentado nas leis, e não um monoteísmo que entendesse uma relação afetiva, amorosa e fraterna entre os homens, na relação com Deus e com o próximo. Eles estabeleceram uma relação com Deus, com os princípios da lei, e esqueceram o seu semelhante, inclusive do seu próprio povo, segregando, excluindo, expatriando, né? E isso, religiões cristãs deram continuidade a esse projeto e continuam dando esse projeto, essa condição de excomungar, de excluir, condenar. Não estamos fazendo isso até hoje ainda, não é? O próprio Emmanuel Levinas, que é um judeu, que foi o autor, aquele que eu fiz o meu TCC final, né, em filosofia, não é? Ele diz que o amor ao próximo, esse amor fundamentado na alteridade, ele não pode de forma alguma se restringir às relações interpessoais, de família, de comunidade, de nação, umas com as outras. Ela tem que ser fraterna universalmente. Senão nós não caminharemos, não evoluiremos, não é? Então segue aqui, Emmanuel, olha, nós temos que entender, quando nós falamos lá da caridade,
quando nós entendemos que todas essas máximas, elas deviam ser o quê? Praticadas. Ou seja, a prática dessas máximas, lembra quando nós falamos lá no começo, que Emmanuel disse que é um antídoto contra o orgulho e o egoísmo? Se nós a praticássemos, o orgulho e o egoísmo estaria destruído na humanidade. Nós já estaríamos caminhando melhor. Então diz, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo, profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos, de novo, lá maior ou menor, aqui mais ou menos, identificado com a inspiração dos planos do mais alto. Ou seja, se nós praticarmos isso, o que nós iríamos fazer? As virtudes que foram elencadas aqui, elas seriam potencializadas. Então, cada um teria uma maior assimilação, ou seja, dessa fraternidade, que é a lei, a regra áurea da lei da reciprocidade, através de quê? Da solidariedade entre as pessoas, ou seja, não circunscrita de forma alguma. Nós sublimaríamos, então, a nossa busca de espiritualização, de crescermos. Ou seja, o meu próximo, como nós entendemos que Jesus diz e Emmanuel nos ensina, e Levinas também, é todo aquele que se aproxima de mim. Todo aquele que eu tenho capacidade de ter uma relação direta ou de trazer à minha mente, analisando tudo que acontece no mundo, não é? Por quê? Segue Emmanuel. Suas figuras, olha, apagaram-se. Lá no começo nós comentamos. No recinto, olha, dos templos iniciáticos. Ou confundiram-se na tela do tempo, se perderam, em vista de seus testemunhos fragmentários. Ou seja, exatamente porque eles não compreenderam, né, que só aquela fusão, como nós falamos antes, dessas virtudes, iria romper com o quê? Com os círculos dos preconceitos, dos nacionalismos, dos elitismos, não é? Das ortodoxias, que circunscrevem tudo a si mesmo e aos seus povos, não é? Ou seja, esses preceitos de raça, não é? O que nós estabeleceríamos então aqui na Terra? Uma morada, uma habitação, um habitat mais fraterno nas relações uns com os outros, não é? Então segue Emmanuel. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade, né? Divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, porque ele era completo em si e nas suas ações, nas suas exemplificações, mas em plenitude, olha, de trabalho e abnegação, aqui é importantíssimo, e amor, na claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Olha, eu gosto de uma colocação porque quando nós aprendemos, se nós aprendermos com Jesus, e ele nos ensina isso, que é na vida há um propósito a cumprir aqui na Terra. Se nós entendermos isso, nós vamos dar um grande salto. Eu gosto de uma frase que nós temos que prestar muita atenção de um teólogo, que ele diz, Jesus nunca não amou. Se nós não prestarmos atenção, ele vai falar, mas como Jesus não amou? Não, ele nunca não amou. Ele nunca não amou. Olha, mesmo que a sua regra áurea qual que é? O amor, não é? Então, mesmo ante todas as indiferenças, toda a violência, toda a agressividade, toda a humilhação, todo o escárnio, ele nunca não deixou de nos amar. Em hipótese alguma. Em momento nenhum ele entrou em dúvida. E ele exemplificou, então, a regra áurea. Amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo. Porque em nenhum momento ele deixou de nos amar. Ficou bem claro isso, não é? Porque nós temos que entender que essas virtudes que foram fragmentadas, elas têm que ser ativas, porque elas têm que impulsionar a nossa vontade na direção do bem, senão não tem como entender isso. Porque Cristo vai sintetizar isso em quê? Né? No amor a Deus e ao próximo, né? Que, ou seja, é o único, né, poder que nós temos de vencer, né, a indiferença. Que essa indiferença o quê? Ela fragmentou as relações humanas. E ela fragmentou o quê? É o amor. Então, só o amor pode restabelecer isso entre nós. Então, para nós concluirmos, olha, nós temos que... Eu concluo assim. Então, não há parâmetros para dimensionar, né? E eu tentar comparar o amor de Deus, o amor do Cristo por Deus, pela humanidade e por Ele mesmo, né? Não temos. Porque Ele foi além de tudo.
ele deu um passo muito além que nós não compreendemos ainda, né? Ou seja, o amor ao próximo era e ainda é restringido. Nós restringimos o amor em todas as situações. Nós vemos lá em Mateus 5, 43, 44, quando Jesus, ele diz lá, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Porém, eu vos digo, amarás o teu inimigo e orai pelos que vos perseguem. Qual, de qualquer vulto da humanidade, trouxe esse preceito, esse princípio e exemplificou ele? Não é? Por quê? O que é um inimigo? Eu gosto muito desse comentário do Haroldo, senão um amigo perdido. São amigos que nós perdemos, no que se tornou nosso inimigo, por nossas relações em todas as nossas encarnações, no ciclo das gerações. Mas nós podemos transformar isso, não é? Ou seja, quando ele manda amar até mesmo o inimigo, ele está nos exortando ao quê? Que sem amor não há vida, não tem como nós entendermos isso, né? Porque se nós começarmos a compreender esse grande paradoxo que Jesus traz, né, de amar o seu inimigo, orar pelo que te persegue, a vida e tudo que implica a vida, né? Tudo que implica viver, nessa plenitude do que é viver, né? Ou seja, nós estaremos sempre vinculados, não é, aos princípios do amor. Então ele nos ensina, que Emmanuel nos ensina que sempre quem ama estará sempre no controle da vida, não é? Com aquele que ama, inclusive na cruz. Todo o escárnio, todo o sofrimento que Jesus passou, tudo que ele sofreu, não é? Mesmo na cruz, que lá ele teve, a grande tristeza dele foi ter a percepção absoluta da nossa miserabilidade, não material, mas espiritual. Porque escolhemos outro preceito, a não ser o de amar. Leia o capítulo 11 e capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os amigos vão entender muito bem. E nós vamos encerrar com João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19 a 21. Perfeita dedução de João. Mais uma vez eu digo, é um silogismo conclusivo, não é? Então olha o que João vai dizer. Olha, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, ele nos amou muito antes de nós entendermos essa ideia, não é? Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o próprio irmão, mente. Não pode, pois, se não ama o irmão seu a quem vê, a quem se relaciona, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que nos deu é que quem ama a Deus, ame também o próprio irmão. Ou seja, perfeita a conclusão de João. Se nós não entendermos que temos que universalizar, que temos que não fragmentar esse preceito, que esse amor tem que ser como um todo, nós vamos caminhar melhor. Quiçá nós podemos, né, individualmente e coletivamente, tomar essa decisão. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Um ótimo final de semana, saúde e paz a todos.